né? Eu que injetei a ideia em você, apliquei a ideia, e daí depois você foi pesquisando, e quando eu fui ver, você já estava tipo, muito avançado, por exemplo, em NFT, enquanto eu não sabia nada, né? É que foi assim, cara, se a gente for pensar, na verdade, eu sempre observei o mercado de criptomoeda, mas é aquela coisa, quando é um negócio, é muito novidade, você tem aquele receio. Aí você apareceu falando, cara, você já viu o que está acontecendo no mercado de criptomoeda? Aí eu falei, meu, vou dar uma olhada mais perto, né? E aí foi aquele momento que a gente deu aquela aproximada, a gente começou a fazer algumas parcerias, eu fui pesquisando algumas coisas, e aí eu entrei. Falei, pô, vou seguir a onda do Dudu. Infelizmente, naquela época eu acho que eu não tinha um capital tão grande para poder fazer um rendimento muito maior a longo prazo, né? Porque se a gente parar para pensar, o momento que eu entrei, mas infelizmente, como eu disse, não tinha aquele capital que eu gostaria, foi lá em 2018, logo depois que teve aquela super queda do Bitcoin, que o mercado estava lá embaixo, que era hora de, tipo assim, renovar a carteirinha para ficar bonado hoje, né? Mas aí foi mais ou menos isso. Então eu entrei, eu conheci o mercado e entrei porque você falou, cara, você tá vendo o que tá acontecendo? Aí eu fui e comecei a pesquisar de fato, você foi me passando algumas dicas assim e tal, aí eu falei, bom, é esse caminho aí que eu vou seguir, né? Mas assim, dentro da cripto, o que você mais ganhou dinheiro foi o quê? Foi games, não foi? Cara, eu não sei dizer se foi. Porque assim, eu acho que eu acertei em algumas movimentações dentro do mercado, assim, tanto em alguns shorts, quanto em uns mais abertos, né, uns longs, um período maior assim de hold da moeda. E aí começou a NFT, então, pô, a gente teve ali qual que é o primeiro que saiu lá, o que bombou? Não foi a primeira Bomb NFT. Crypto? Não. X O Infinity. X Infinity. Saiu o X Infinity, putz, saiu aquele monte de gente falando, ganhei muito dinheiro com o X Infinity, não sei o que lá. E aí eu falei, pô, velho, vou dar uma olhada nas NFTs, né? E aí eu falei, pô, cara, o que eu posso entrar? E aí saiu o PVU, né? Que foi o Plant vs. Undead. Como que é o nome? Plant. PVU. Não, eu sei, mas eu não É, sei o pronunciar PV. isso aí não, Cara, velho. é que eu fiquei com tanta raiva desse jogo aí que eu até esqueci, eu até larguei de mão. Mas é o PVU, o clássico Plant vs. Undead, é isso. É isso. É verdade, é isso. É Plant vs. Undead. E aí foi nele que eu percebi que tinha uma oportunidade aí. Falei, pô, não tem fundamento nenhum, basicamente, desses jogos que estão lançando aí, mas talvez seja uma oportunidade interessante. E aí eu comecei a pesquisar sobre os NFTs e fui vendo oportunidades. E se parar pra pensar, dentro do PVU já era para mim ter ganhado muito dinheiro. Porque logo no começo a gente teve uma oportunidade, para você ter ideia. É, um investimento que a gente fez lá, eu comprei na maior alta dele lá, que eu acho que era complicado, mas para quem estava acabando de entrar no mercado, não tinha muito entendimento ainda de como funcionaria esse ciclo dos jogos, que hoje você já percebe muito como é que funcionou e como ainda estão tentando fazer os jogos continuarem. Mas mesmo entrando numa época onde estava na alta dele, a gente teve uma oportunidade muito interessante de fazer dinheiro. Porque, por exemplo, se eu posso pegar um exemplo aí, não sei nem se ele vai ficar encanado em eu falar isso, mas meu irmão, os NFTs eles giravam muito como uma roleta russa. Você basicamente estava jogando numa caça-níquel ali, né? Porque você tinha os algoritmos e o nível de personagem ou item que você comprava lá, você tinha sorte de tirar alguma coisa que era mais Sim. potencialmente valiosa ou menos. O meu irmão ele tirou uma planta no jogo, que era um joguinho de planta, mítica, que era o ranking mais alto. Que na época, no dia que ele tirou e eu falei, vende esse negócio, ele poderia ter ganhado 13 mil reais. Nossa. Só de ter tirado a Só planta que ele ali. decidiu holdar, E decidiu aí, segurar. foi o que eu disse. A gente não entendia muito do projeto ainda, de como funcionaria, o período de que ele se manteria como um projeto de fato, porque a gente dependia dos desenvolvedores ali fazerem uma boa economia. E ele acabou falando, vou ficar, porque vai render. E no final das contas a gente percebeu que mais pra frente foi um erro estratégico isso daí. Mas você já viu ali uma oportunidade muito interessante de lucro, né, cara? Então, aí depois do Plant vs. Undead que eu fui começar a falar, pô, é nesse mercado aqui que eu vou investir um pouco da minha atenção